pessoal, como vai vocês? Meu nome é Mônica Bianchi, criadora do canal Realidade Aparente. E sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Hoje o tema é como entender as nossas emoções para obter prosperidade. Sim, pessoal, enquanto você não entender as suas emoções, você não vai conseguir obter prosperidade. Gente, em primeiro lugar, precisamos nos conhecer para poder obter a prosperidade. Sem isso, não vamos atrair aquilo que realmente desejamos, que são os nossos desejos, saúde, dinheiro e relacionamento. São as três coisas que mais o ser humano procura para poder obter prosperidade. Porque prosperidade não significa só dinheiro, significa todo esse conjunto. Vamos começar primeiro com o nosso autoconhecimento, que são as nossas emoções. E quais são as nossas emoções, pessoal? Medo, raiva, mágoa, tristeza e não merecimento. Esse é um dos piores, não merecimento, por não se conhecer. Quando a gente não sabe, gente, que as nossas emoções é o que faz o nosso dia a dia ser próspero ou não, então fica muito difícil prosperar e atrair tudo aquilo que realmente nós desejamos. Sem isso não adianta. E para você entender como usamos as nossas emoções, precisamos o quê? Conhecer só um pouquinho, gente, um pouquinho da nossa fisiologia interna. Sem isso, infelizmente, não conseguimos. Mas ninguém se preocupa com isso. Então acaba o quê? Sofrendo e levando a vida com muita dor e tristeza. Não é isso? Primeiro, gente, a gente precisa saber e conhecer o que somos nós de verdade. Se não conhecemos isso, a gente não vai conseguir prosperar. Quando a gente não faz essa pergunta a nós mesmos, né, acabamos até vivenciando no automático, vivendo no automático, fazendo tudo aquilo novamente que fomos programados para fazer todos os dias. Utilizando todos os nossos pensamentos, emoções e hábitos negativos contra a gente, a nós mesmos, e não percebemos isso. Infelizmente a gente não percebe isso. Que por não nos conhecermos, vivemos as mesmas tristezas no nosso dia a dia, todos os dias. Enquanto não aprendemos que somos feitos de... Vai ser um pouquinho complicado, mas eu vou explicar para vocês. Somos feitos de partícula, moléculas, células, átomos, prótons, nêutrons, elétrons, bóson de Higgs, cordas e o principal, eu sou. Se a gente não aprender sobre tudo isso que eu acabei de falar agora, a gente vai continuar atraindo tudo aquilo que não queremos, como doenças, infortúnio e mau relacionamento. Se não aprendemos realmente quem somos nós por dentro, lembra, nossa fisiologia, a gente não vai conseguir atrair nada que a gente quer. Só vai atrair aquilo que a gente não quer. E vai continuar colocando culpa no exterior, que na verdade a culpa está dentro do interior. Na nossa vida a gente vai ficar sempre culpando sem saber que tudo vem de nós mesmos, pessoal. E fica difícil a gente não conseguir entender isso. E não conseguir, e o pior, a gente fica sem atrair fortuna, saúde e relacionamento verdadeiro. Sem esse conhecimento, não adianta, porque a gente sempre acha que vai atrair coisas positivas e vai estar atraindo coisas negativas sem perceber. E só para vocês terem um pouquinho de noção, durante o nosso dia, gente, que aqui no nosso hipotálamo, que fica aqui na frente, né, ele processa e guarda 400 bilhões de informação, gente. Vocês têm noção disso? 400 bilhões de informações a gente tem guardado dentro da gente, que se junta com as nossas emoções e causa o maior terror, né, para o ser humano. Realmente onde está a soberania do ser humano, né? Onde permite fazer distinções e mudar de ideias, pessoal, de comportamento, para que possamos ter escolhas diferentes do nosso passado. Porque se a gente não entender um pouquinho disso, a gente vai sempre ficar, como eu disse, no automático, fazendo sempre as mesmas coisas e achando que a culpa está fora. E não está fora, está dentro.
E para quem não sabe, gente, o nosso hipotálamo, ele existe ele em comum acordo com os nossos aminoácidos, ele se junta às nossas proteínas chamadas peptídeos neurais. Um pouco complicado isso, né? Até para mim também é um pouco complicado, mas eu estudei um pouquinho só para poder explicar um pouquinho a respeito das emoções de vocês, né? E a minha também, com certeza. Mas se a gente não souber disso, a gente vai ficar sem entender tudo o que acontece com a gente. Então a gente precisa saber sobre tudo isso, tá, gente? Tá bom, pessoal? Vamos lá. Então eles se juntam com os nossos hormônios, né? Do cortisol negativo ou também dos nossos hormônios positivos, porque ele faz os dois processos através dos nossos estados emocionais que vivenciamos durante o nosso dia a dia, né? Então ele distribui para cada emoção da gente. E quando essa química acontece, gente, o que acontece com o nosso corpo? Ele começa a fabricar raiva, medo, tristeza, vitimização, luxúria. Então, nossos hormônios, quando eles se juntam, realmente, as nossas emoções, ele começa a fabricar aquilo que eu quero ou aquilo que eu não quero. Né? Que eu falei para você, o cortisol, ele é o hormônio da negatividade. E o dopamina, serotonina, ocitocina, endorfina, eles são os hormônios da felicidade. Então é muito melhor quando ele se junta com as nossas emoções da felicidade, não da tristeza, né, pessoal? Então ele começa a mandar informações para nossas glândulas pituitárias, nossas células, viu, gente? As nossas células são vivas e elas se comunicam com os nossos pensamentos. E é aí que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque cada vez que ela se comunica, ela pede uma emoção. Por exemplo, eu falei, é da raiva, do medo, da tristeza, da angústia. Então, tudo isso, as nossas células se comunicam através da nossa corrente sanguínea e manda essa informação para que a pessoa possa vivenciar aquela tristeza ou felicidade. E quando adulto, a gente acaba vivenciando as coisas do nosso passado, como se fosse hoje, né? As nossas emoções negativas, elas passam a ser utilizadas nesse exato momento que você está vivenciando na sua vida. Sempre as coisas que estão guardadas no nosso subconsciente, que eu falo aqui sempre no canal, elas sempre são colocadas para fora através das nossas emoções. Só que a gente não sabe disso. Agora vocês estão entendendo como é que as emoções funcionam no nosso organismo. Através dos nossos peptídeos, que passam pela corrente sanguínea e explora realmente aquela emoção que eu estou sentindo, ou medo, ou raiva, ou felicidade, ou tristeza, ou doença, ou alegria, ou riqueza, ou pobreza, e por aí vai. As nossas células, elas sempre mandam essas informações. Nunca esqueçam disso, gente, porque ela fica sempre pedindo para o nosso cérebro alguma emoção. E essa emoção, ela vai ser realizada porque o cérebro, ele se sente na obrigação de alimentar, dar proteína e aminoácido. Lembra que eu falei no começo? Dar proteína e aminoácido para o nosso corpo, para a célula ficar satisfeita. Se a célula não estiver satisfeita, ela continua pedindo. O quê? O medo, ou a raiva, a felicidade, a tristeza, que não acabei de falar para você. E o nosso cérebro responde, né? Mandando mais hormônio, ou da tristeza, ou da felicidade, junto com as nossas emoções. E quando a gente não se conhece realmente da verdade, que tudo isso acontece na nossa fisiologia interior, a gente sofre muito. A gente fica deprimido por não saber de tudo isso, gente. É muito complicado. E o pior, a gente fica no automático, viciado em nossos medos, nas nossas raivas, nos nossos... e se vitimizando. Acaba se vitimizando e achando que tudo acontece no nosso externo. E na realidade não está acontecendo no externo, está acontecendo no interno. Simplesmente por a gente não querer saber e não querer entender quem somos nós de verdade, a gente sofre e sofre e sofre. Não é verdade, pessoal? A gente continua sofrendo e sem querer mudar daquilo ali. Quando a gente não quer mudar, a gente fica sempre achando que é mentira, que é misticismo, que é ou sorte, ou falta de sorte, que na realidade tudo isso não existe. É a nossa própria, o quê? Fisiologia, que se junta com as nossas emoções e realiza os nossos desejos, sejam eles positivos ou sejam eles negativos. Enquanto a gente não aprender, gente,
e acabar com tudo isso, mudar o nosso comportamento. A gente tem que mudar o nosso comportamento, a gente tem que mudar o jeito de interagir com o nosso ambiente. Enquanto a gente não aprender tudo isso que eu acabei de falar com vocês, a gente vai ficar sempre vivenciando as mesmas situações da nossa vida antiga. E isso vai complicar demais a vida da gente, por quê? Porque a gente acha que tudo realmente está fora da gente, que nem eu acabei de falar para vocês. E as emoções da gente, ela é muito forte. Ela comanda o nosso corpo, ela produz a doença, ela produz a saúde, ela produz a riqueza, ela produz a abundância. E se vocês não entenderem isso, vocês sempre vão vivenciar aquilo que vocês não querem. Não adianta estar vendo filmes de atração, poder da atração, e sem entender realmente como é que o seu organismo funciona em questão de tudo que vocês estão passando aqui fora. Em questão de tudo que a gente está vivenciando. Tem até um vídeo aqui no meu canal, anterior a esse aqui, falando sobre os nossos 5 sentidos. E os 5 sentidos também faz parceria com as nossas emoções, porque a partir da hora que eu começo a enxergar uma imagem, uma situação, ou escutar alguém falar, ou escutar algum áudio de tristeza, aquilo mexe com o nosso hormônio e faz com que o hormônio do cortisol fabrique muito mais, aumente muito mais e faça com que a gente fique na tristeza e sem prosperidade, pessoal. Enquanto a gente não aceitar que tudo vem de dentro, não é de fora, a gente vai sofrer muito e muito, achando que a nossa solução está sempre no fora. E a nossa solução está sempre no dentro. Por que as pessoas estão deprimidas, estão tristes, estão com ansiedade, estão com muito medo? Por conta disso. Programação. A gente acaba sendo programado a achar que as coisas estão fora. E na realidade está tudo dentro. Eu só falei um pouquinho sobre esse assunto que é um pouco complicado, sobre essas palavras complicadas, que é para a gente entender realmente como é que a gente realiza tudo que você quer. Não tem jeito, gente, vocês sempre vão passar por isso. Quando eu comecei a estudar sobre isso, foi quando eu comecei a entender que o que estava dando errado na minha vida era quando eu utilizava as minhas emoções, principalmente da raiva. A raiva, gente, consome demais a gente. A raiva destrói a gente, ela corrói o ser humano. E a gente acaba brigando com os filhos, com o marido, se for homem, com a esposa, com os filhos também, com o vizinho, com o padeiro, o que quer que seja. Então, quando a gente utiliza essa emoção, lembra que o seu hipotálamo está produzindo esses peptídeos que vai descer pela sua corrente sanguínea e vai realizar seu desejo. Então, ele aumenta mais essa raiva. E como a gente não sabe disso e nem se preocupa em saber disso, a gente quebra a cara. A gente continua fazendo o mesmo erro, porque a gente está programado desde pequenininho a achar que as nossas emoções não influenciam tanto como a gente imagina. E elas influenciam, gente, 100%. E a gente não sabe disso. Enquanto eu não me conhecer, me autoconhecer, eu sempre vou bater na mesma tecla. Eu sempre vou bater no mesmo erro. Que é raiva, medo, ciúmes, inveja, tudo isso. E vai me causar doenças. Sim, pessoal, causa doença no nosso corpo. Porque enquanto a gente não entender as nossas emoções com os nossos pensamentos, vai nos causar doença. Enxaqueca, depressão, diabetes. Vocês acham que essas doenças é do acaso? Não, pessoal. Somos nós que criamos elas. Somos nós que colocamos ela na gente. Claro que depois que vocês fizerem a causa, vocês vão ter que curar o efeito. Tendo que ir para o médico, tendo que tomar remédio, tendo que fazer tratamento. Que precisamos, sim, né? Precisamos de um médico, porque ele tem um autoconhecimento, ele tem um conhecimento, me perdoe, para poder ajudar a gente. Só que ele só tem um conhecimento para o externo. O interno somos nós que temos que nos conhecer. Enquanto a gente não se conhecer o interno, o externo vai sempre fazer o nosso dia a dia. E o nosso dia a dia sempre vai ser sofrido. Sem o quê? Prosperidade. Sem relacionamento bom, relacionamento abusivo, sem dinheiro, pobre, com fome, doente. Enquanto vocês não entenderem isso, vocês não vão conseguir cocriar aquilo que vocês querem. Vão sempre cocriar aquilo que vocês não querem. Quando eu comecei a estudar sobre lei da atração, vibração, tudo isso,
é muito importante. É muito bom. Mas eu tenho que entender o que eu estou atraindo. Mas para eu saber o que eu estou atraindo, eu tenho que me conhecer. Por dentro, não por fora. Por fora é uma consequência daquilo que eu tenho dentro. Se eu não me conhecer o que eu tenho dentro, são os meus pensamentos junto com as minhas emoções que atraem ou repulsa tudo aquilo que eu quero. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, né, assim, um pouquinho, né, sobre vocês. Isso é muito bom a gente se entender. E não deixem, gente, de curtir aqui no canal. Então, ok, para que eu possa saber que se vocês estão gostando do nosso conteúdo. E quem gosta desse conteúdo, com esse tipo de assunto, não esqueça de se inscrever e curtir aqui no canal. Muito obrigada pela sua atenção. Tchau, tchau!